Então, pessoal, voltando para mais uma aula de história, a gente vai falar agora um pouco sobre Roma. Essa aula vai ser bem um apanhado geral, um resumo que ainda não tinha aqui no canal, vocês não tiveram acesso a um vídeo explicado por mim desse conteúdo. Então eu pensei em fazer esse vídeo sobre Roma para a gente poder discutir melhor o assunto durante essa revisão, né? Eu vou fugir, é claro, eu vou tratar o tema de forma mais abrangente, eu vou fugir de algumas datas, de alguns títulos, para que essa aula possa se tornar mais proveitosa. Eu tô aqui olhando aqui porque eu tô com a colinha, como vocês já sabem, para acompanhar o slide junto com vocês. Primeira coisa que é importante que a gente saiba sobre Roma é que ela vai ser dividida em 3 períodos. O período monárquico, o período da república e o período do império. A gente vai conseguir discutir os 3 hoje nesse vídeo. A monarquia romana ela vai de 753 a.C. a 509 a.C. também. Esse período que ele remonta aí de 753 a.C., ele era um período que Roma estava quase, como é que eu posso dizer, ele ainda estava se formando. Era um período em que Roma ainda era, que eu posso falar, campestre, ainda eram povos que estavam chegando ali e estavam tentando formar aquele território. Povos esses que vinham aí do interior da Europa, né? Eram indo-europeus. Eles, a gente conhece os 2 principais povos que formaram a civilização romana, que é os etruscos e os latinos, né? Primeiro os latinos, depois os etruscos vêm entrando aí, né? Então, vocês estão vendo aí embaixo, se eu não me engano, uma imagem de uma loba alimentando 2 bebês. Essa faz parte da mitologia romana, né? A gente não sabe até que ponto essa história pode ser real ou pode ter alguma similaridade. O que a história conta pra gente sobre o início de Roma? A história conta aí que esse mito, né? Que Roma teria um rei e que teve esses 2 filhos aí e acabou jogando eles fora, né? Deixando eles na floresta para que morressem. O que acontece é que uma loba teria encontrado esses bebês e teria amamentado. Caçadores, o nome dos bebês seriam Rômulo e Remo. Caçadores teriam encontrado esses 2 bebês e teriam descoberto que o rei teria feito e teriam então matado o rei e dado início aí ao que seria Roma, com esses dois bebês aí sendo como filhos do rei no comando, né? A gente tem aí, depois desse momento, uma briga entre Rômulo e Remo, né? Quando eles já adultos, já no governo. Então, Rômulo acaba matando Remo e Rômulo fica sendo o rei de Roma, né? Então, essa aí é uma história, até onde a gente sabe, mitológica, mas sem nenhuma impedimento de alguns elementos deles serem verdades, né? Até porque não tem criaturas mitológicas, não tem, como é que eu posso dizer, deuses ou coisas, ou elementos de fantasia, né? Eles têm uma história que eles contam lá sobre o início de Roma, mas a gente não sabe medir até que ponto ela pode ter acontecido ou não, né? Então, a formação social, pessoal, é interessante em Roma porque ela permanece por muito tempo. Ela não é, por exemplo, os elementos da formação social de Roma e principalmente do administrativo, ela não vai ser só uma questão como é que eu posso dizer? Ela não vai ser só em um período, entendeu? Principalmente a questão administrativa, ela vai se estender em todos esses 3 períodos romanos que eu acabei de citar para vocês, né? A formação social é a seguinte, vocês estão vendo aí os tópicos aí embaixo. Os patrícios e os plebeus eram os principais aí, digamos, antagonistas dessa civilização romana. Os patrícios eram a elite, ou seja, aqueles grandes possuidores de terra. Era o pessoal que comandava de fato o local. Os plebeus era aquela população
mais precária, mais carente, que tinha terra, possuía alguma coisa, mas não em quantidade, não era a parte elitizada da população como os patrícios. A gente vai ter também os clientes. O que eram os clientes? Prestadores de serviço aos romanos, ou seja, pessoas que vinham de fora e que trabalhavam para os patrícios, né? Que os plebeus eles não tinham esse acesso a essa possibilidade de pagar alguém para trabalhar para eles, né? Então esses clientes eram aí as pessoas que vinham de fora e prestavam algum serviço para os patrícios. Os patrícios, como eles eram muito ricos, muitos deles até faziam com que os clientes trabalhassem exclusivamente para eles, né? E eu falo de trabalho artesanal, principalmente, né? De estar fazendo algum objeto, como ferramentas, itens de têxtil, né? Tecidos, entre outras coisas. E nós temos também a base aí de toda a economia romana, os escravos, né? O que seriam aí os escravos? Seriam aquela parte da população que trabalhava sem ganhar por isso, né? Como esse conceito que a gente tem de escravo. Porém, eles não tinham o mesmo significado do que foi a escravidão no período colonial brasileiro, a escravidão promovida pela Europa já pós-Idade Média. Os escravos daqui de Roma, eles eram conseguidos através da conquista. Por exemplo, um país entrava em conflito com outro, e uma região, um determinado povo entrava em conflito com outro, e aquele que perdesse acabava sendo escravizado. Ou também por dívida, né? Uma pessoa deve a outra, não tem como pagar e acaba prestando esse serviço para ela de graça, né? Mas seria pagando pelo que deve. É claro que também esse tipo de escravidão, quando se é por dívida, ele não é eterno, né? Você tem um determinado tempo para pagar aquilo. E esses escravos, eles poderiam ser pessoas importantes dentro da sociedade, lembrando que eles eram a base da economia. Mas também eles poderiam ser pessoas importantes dentro não dentro da sociedade, mas dentro da função deles. Por exemplo, tinham professores, tinham assessores políticos, tinham um pessoal que tinha conhecimento e que acabava trabalhando de graça por a questão da dívida ou por a questão da guerra, como eu já falei. O sistema administrativo de Roma no período monárquico, né? Primeiramente o rei, que é o poder aí executivo, que é a força quase central do governo. O Senado, esse sim, é o mais importante do governo romano. Não é o rei, não é a Assembleia, é o Senado. O Senado é quem vai determinar as leis, o Senado é quem vai discutir sobre as guerras que Roma vai querer entrar ou vai poder fazer. O Senado é que determina o que é que deve ser, em que é que deve ser investido. O Senado é a alma ali do governo, é o centro, é o coração do governo. E a Assembleia, que seria aí onde essas leis seriam postas em prática, né? A gente tem aí o poder executivo no rei, o Senado, que elabora praticamente tudo, e a Assembleia, que vai aí tentar pôr em prática aquilo que o Senado determina. O período da República, pessoal, vejam aí como o Senado é importante nesse sentido. Teve um rei, o último rei do período monárquico, o nome dele era Tarquínio o Soberbo, né? Ele teve divergências aí políticas dentro do reinado dele. Lembrando que a gente falou que eram os principais povos aí, eram os latinos e os etruscos. Esses reis, eles não eram como a gente conhece na Europa, né? Os reis europeus, aí no próprio Brasil passa de pai para filho, não é hereditário. Ele é um reinado que é por votação. Eita, tá pegando aqui o quarto. Ele é um rei que é colocado no poder por votação, né? Então acabava tendo uma disputa aí entre os etruscos e os latinos. O último rei
o Tarquínio ele acabou tentando tomar o poder para si e acabou sendo fugindo, depois eliminado, né? Então, a gente vai ter aí a república sendo proclamada pelo Senado. O Senado é que depois esse problema tido com o Tarquínio, eles proclamam a república em Roma. Lembrando, pessoal, que a república, né, o conceito de república é o que mais costuma cair em vestibular, em prova. Sempre as pessoas procuram aí por essa questão de democracia, de república dentro de Roma. Então é bom que vocês tenham atenção e façam até pesquisas por fora, se desejarem, né? O que vai significar a palavra república, que é uma palavra que ela advém do latim? Em tradução, a república seria bem comum, né? Então, quando o Senado ele promove essa transformação, né, do sistema político em república, eles vão estar interessados mais aí naquela questão do bem comum, na questão do bem público, na questão de você melhorar a sociedade através de um governo que pensa no público. Por exemplo, fazendo canais de irrigação, fazendo canais de água para levar para a cidade inteira, planejando a agricultura, fazendo construção pública para acesso da população. Então, essa república vai ter essa ideia de que o público é o importante, o público que eu falo, não pessoas, o público e pessoas também, né? Mas no caso, o público é aquele bem coletivo, o governo que trabalha para a coletividade, né? O próprio conceito de democracia é isso, né? Onde o povo tem a vez, o povo tem fala, o povo tem poder de decisão. Então, nesse interim em que Roma estava crescendo, os plebeus estavam crescendo também e não se viam representados pelo Senado, que tinha apenas patrícios, e que não viam os desejos, aí não atendiam os desejos dos plebeus. Nesse período da República é criada a Tribuna da Plebe, ou Assembleia dos Plebeus. Então, com essa tribuna dos plebeus, ou tribuna da plebe, né, a gente vai ter aí esses direitos dos plebeus sendo mais reconhecidos. Lembrando que antes dessa tribuna da plebe e da lei das 12 tábuas, que também foi organizado pela essa plebe, o Senado ele tinha poder para tudo e principalmente de esconder as coisas da comunidade, né? Que eles além dos privilégios que eles tinham, eles não davam ao público a chance de conhecer também aquilo que eles faziam lá dentro. Então, a lei das 12 tábuas, criada pela Assembleia da Plebe, ela acaba impedindo que isso acontecesse, deixando a participação dos plebeus bem mais democrática, né? Em contraponto a isso, tentando reverter esse processo e conter o poder desses plebeus, que eram em maior número, né, em quantidade, a gente sempre sabe que a população mais pobre, mais precária, ela é em maior número, eles criaram o sistema de triunvirato, né, que é uma espécie de governo feita por 3 homens para tentar conter aí a plebe. Os 3 primeiros foram Júlio César, o Crácio e o Pompeu. Júlio César talvez vocês já tenham ouvido falar. Essas três pessoas, desculpem, elas tinham aí divergências entre si. Um deles acabou morrendo rápido, os outros 2 entraram em conflito. Mas por último restou aí o Júlio César, que foi o mais famoso, que ele foi o maior investidor em conquista, ou seja, em expandir o território romano, né? Ele tinha muito essa ideia de conquistar terras ao redor ali para tentar fazer com que a Roma ficasse tão imperiosa, né? Então ele foi proclamado pelo Senado porque ele era de fato um homem muito relevante e grandioso em suas conquistas. Ele acabou sendo
proclamado pelo Senado como o ditador perpétuo de Roma. Ou seja, aquele administrador, ele tinha quase os poderes de um rei, né, como a gente acaba percebendo, né, que ele acaba mandando e desmandando nas coisas. O Júlio César, ele acabou indo na contramão do que o triunvirato, o que o Senado queria. Por quê? O Senado queria que os plebeus fossem contidos. O Júlio César fez exatamente o oposto. Ele fez leis, ele fez investimento, tudo para a população, né? Ele fez, como é que eu posso dizer? Todo o investimento dele foi na população, né? Tanto de conquista quanto investimento em infraestrutura. Isso acabou deixando a plebe ainda mais forte. Se vocês verem a foto aí embaixo, vocês estão vendo o momento de uma dessas assembleias. Por que é que eu coloquei esse aí? Porque a Assembleia, o Senado, desculpa. O Senado começou eles irem tanto contra as ideias de Júlio César que acabaram assassinando ele. Uma famosa cena aí, já a gente tem série em filme, onde todas as pessoas do Senado começam a esfaquear o César. Há teorias, né, há quem diga que, ou a desculpa que eles alegaram é que o César queria se proclamar rei novamente. E Roma já tinha bastante orgulho de sua república, do seu sistema democrático, e não queria voltar a uma monarquia, né? E há quem diga também que foi devido a essa questão aí do César ele ser mais um homem mais voltado para os anseios da população, né? Ele tem investimento nessa área, né? Então, a gente vai ter aí o segundo triunvirato, que é o do Marco Antônio, Otaviano e o Lépido. Talvez os nomes aí mais importantes, mais famoso o nome mais famoso seja do Marco Antônio, né? Que ele sucedeu o Júlio César nas conquistas, na tentativa de desenvolver a Roma, no próprio relacionamento com a Cleópatra, né? O César ele tinha um caso com a Cleópatra, que era a rainha deusa do Egito, e o Marco Antônio também, né? Nessa tentativa até de ficar no Egito, né, de defender o Egito, de colocar os direitos do Egito acima dos próprios romanos. Há quem diga não, ele morreu no Egito em combate com a própria Roma, na pessoa do Otávio, né? O Otávio, que era fazia parte do triunvirato, é quem fica aí assumindo a liderança após a morte do Marco Antônio, né? Então, o Otávio, ele se proclama aí o imperador de Roma. Olha aí que interessante o que o Otávio faz. O Senado mata o César, né? Porque com a alegação de que ele estava querendo se tornar um rei, e próximo a isso, o Otávio se declara o imperador e se intitula Otávio Augusto. O que é que significa Otávio Augusto? Né? Augusto significa divino, né? Essa ideia que eles tinham de que eles se aproximavam a divindades devido às suas conquistas. Vocês perdoem aí a alteração da iluminação, porque o aparelho que está filmando ele é novo, então eu não sei, eu ainda estou tentando aprender. Eu acabei, para passar de um vídeo para outro, acabei mexendo e ele está com a iluminação estranha. Então vamos lá. O período do Império ele vai até aí 476 depois de Cristo, né? Então, vocês estão vendo aí embaixo nos tópicos, né? Então, ele é um período extenso e que tem muitas transformações, né? A primeira coisa que é bom que a gente veja, que já se iniciou no período do Otávio, seria a tal da paz romana. O que é isso? A tentativa de Roma de não mais agregar território, de tentar controlar os problemas internos, em vez de expandir, tentar controlar internamente, principalmente as crises econômicas que Roma estava passando nesse período, né? A gente vai ter aí a tal da política do pão e circo, que a gente vê muito falar até hoje em administração pública, né? A gente vê, desculpa,
Quando se fala de política de pão e circo, a gente pensa o quê? Aquela política que é feita para entreter a população, para que essa população não pense, não reflita, não reivindique direitos, né? Ou seja, você dá pão para aquela população não passar fome e entretém ela com algum tipo de diversão, né? Isso seria aí a política do pão e circo. A gente vai ter também o surgimento do cristianismo aí, né? O cristianismo ele começa a ganhar força, ele começa a ganhar bastante território. A iluminação ainda está oscilando, pelo que eu estou vendo aqui. E isso se torna um problema para Roma, que é um país, um local, um império que é politeísta, né? Eles bebem daquela cultura grega, né? Se você tem a Afrodite na Grécia, você tem Vênus em Roma. Ele bebe de cultura egípcia, ele tem essa questão da religiosidade como algo muito plural, né? E o cristianismo não, ele vinha com essa pregação aí de um Deus único. Se vocês verem aí na imagem abaixo, um leão numa espécie de arena, né? Que é basicamente uma das formas de entretenimento da Roma antiga, né? Além daquele coliseu do pessoal, dos gladiadores lutando aí até a morte, a gente vai ter também os cristãos aí sendo devorados por leões. Era crime ser cristão naquele período, o pessoal pegava esses cristãos e colocavam dentro dessas arenas para serem devorados, né? Porém, isso acaba, como é que eu posso dizer, se tornar um problema tão grande devido à quantidade de cristãos, às revoltas, a quebra de templos, né, que eles também promoviam, que em 313 depois de Cristo, é assinado aí o Edito de Milão. O que é isso? Uma lei que assegurava que os cristãos não fossem mais perseguidos. Já em 380 depois de Cristo, Roma se torna oficialmente cristã, ou seja, a religião cristã se torna a oficial de Roma. Então, o fim do Império Romano ele vem basicamente aí de invasões que eles sofrem de povos bárbaros. O que seria, pessoal, essa ideia de povos bárbaros? Um antropólogo, né, ele pesquisando sobre vou esquecer o nome agora do cientista que fez essa pesquisa, ele fala sobre essa ideia dos povos romanos, da importância do cidadão romano, da linguagem, né, de Roma e tal. Os povos bárbaros são povos germânicos, ou seja, onde atualmente é a Alemanha, que eles tinham um estilo de vida, de religião, cultura, totalmente diferente dos povos romanos, incluindo dentro dessas diferenças, né, como a cultura, a linguagem, né? Então, essa ideia de povos bárbaros, ela vem aí como é que eu posso falar? Basicamente dessa diferença linguística, né, da falta de compreensão entre uns e outros, né? Então, o conceito de bárbaro é difícil você determinar para Roma que seja apenas dizer que os bárbaros são germânicos, porque ele vem bem mais dessa questão da fala, né, daquela pessoa que você não compreende o idioma, que para eles basicamente seria um balbuciado, né? Então daí teria vindo aí essa alegoria a si bárbaro, né? Então, a invasão bárbara dentro do Império Romano, ela vai acontecer de duas formas. Uma primeira, uma forma mais amigável, né, de recrutamento. Os povos romanos já estavam querendo, como é que eu posso dizer? Estavam querendo auxílio para trabalho no campo, para guerra, entre outras coisas. Eles recrutam alguns desses bárbaros para dentro do território deles, para dentro do território de Roma. Como vocês estão vendo aí nessa imagem aí embaixo, o território de Roma é muito grande, né? Não tem como você controlar ele de forma adequada, porque não tem unidade, ele é muito espalhado, ele é muito grande. Uma pessoa, por exemplo,
se infiltra em um território lá longe, aí a pessoa tem que ir com o exército para lá, ou então usar o exército local e deixa desprotegido. Ou seja, é um território que é difícil de ser controlado. Então, eles são recrutados aí, alguns desses bárbaros no primeiro momento, e no segundo momento a gente vai ter aí invasões, né? Que aí Roma vai provar um pouco do seu próprio remédio. Os povos bárbaros, eles vão invadindo o território de Roma e deixando ruínas, lembrando que o território já estava sucateado, já tinha problemas, que eles estavam voltando a ser primitivos, né, economicamente, eles estavam saindo de um sistema econômico de câmbio, sistema de venda mais avançado para voltar para algo mais pastoril, algo mais agrícola. Então, todos esses fatores, né, tanto o tamanho, o problema financeiro e essas invasões acabaram fazendo que o Império de Roma, no ano de 476, fosse a ruína. Né? A gente tem aí, então, a dissolução do que seria este império, devido a esses fatores que eu falei a vocês, tamanho, as invasões, tanto de recrutamento quanto invasões violentas, invasões agressivas, de incendiar templos, destruir igrejas, mortes, como vocês já sabem que as invasões, imagino que vocês saibam que as invasões costumam ser, e o que Roma também fez dentro de sua história com vários outros territórios. Então, em 476 depois de Cristo, Roma, a gente tem aí o fim do Império Romano. E a gente vai entrar aí no que seria dentro da história da Idade Média, né? Mas isso já foi em outra aula.